Boa noite, meu nome é João e eu vou estar falando sobre a Revolução Islâmica no Irã. Vejam bem, o Irã, ao longo do século XIX, foi uma das arenas da luta colonial entre a Rússia e a Grã-Bretanha, ali na Ásia Central, Oriente Médio. No final do século XIX, vastas reservas de petróleo foram descobertas no Irã. E com o crescimento cada vez maior do uso de veículos de combustão interna e geração de energia, o petróleo foi se configurando como combustível do futuro. Tanto que na Primeira Guerra Mundial, o Irã assumiu uma importância essencial para a Grã-Bretanha por causa dos seus novos navios de guerra que eram movidos a óleo combustível, que davam bem mais autonomia e uma queima mais limpa. Fim da guerra, o Irã é forçado pela Grã-Bretanha a tomar parte na criação desse conglomerado petrolífero, a British Iranian Petroleum, que basicamente monopolizava a produção no país. E o Irã não ganhava quase nada, enquanto a Grã-Bretanha ficava com o grosso das receitas. Em 1925, um oficial do exército iraniano, chamado Mohammad Reza Shah, deu um golpe e derrubou a dinastia reinante, os Qajar, e criou a sua própria dinastia, os Pahlavi. Ele era esse Shah bem rígido, mão pesada, que queria modernizar o seu país de qualquer jeito. Aí os anos se passaram e durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi uma baixa nesse confronto, quando foi invadido em agosto de 1941 pelos britânicos e pela União Soviética, por medo de que os iranianos fossem vender petróleo para os alemães. Reza Shah foi exilado para a África do Sul e o seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, subiu ao trono. Que ele era, mas ele se ressentia da sua posição como um monarca constitucional, uma monarquia nos moldes da Grã-Bretanha. Em 1950, na primeira eleição democrática do Irã, esse nacionalista, chamado Mohammad Mossadegh, foi eleito como primeiro-ministro. E ele deu início a um vigoroso programa de nacionalização da indústria petrolífera. Ou seja, ele tomou a British Petroleum dos ingleses, que ficaram indignados. E já era o contexto da Guerra Fria. Os americanos eram profundamente desconfiados desses nacionalistas desenvolvimentistas, como o Nasser no Egito, Sukarno na Indonésia, Jacopo Arbenz na Guatemala, que aí, junto com os ingleses, os americanos realizaram esse esforço de desestabilização chamado Operação Ajax, em que o Irã foi lançado em confusão interna, briga entre facções políticas, a economia entrou em parafuso, até que, eventualmente, o Shah, com o apoio do exército, deu um golpe e passou a governar pelos próximos
26 anos seguintes, de 1953 até 1979, como um monarca absoluto. Sob o reinado dele, o Irã viu um esforço maciço de modernização conservadora, em que ele tentou ocidentalizar o país, resolver as questões agrárias, trazer indústrias para o país, mas, ao mesmo tempo, reprimia pesadamente qualquer oposição política, com a grande exceção dos religiosos, para evitar uma revolta em massa. Apesar desses esforços do Shah, do governo dele, o Irã ainda era um país muito pobre e agrário, onde a religião e a cultura tradicional tinham muita força. E os esforços dele de ocidentalização não ressoavam bem com as camadas da população, mesmo nas grandes cidades. Em 1971, houve o aniversário dos 2.500 anos da monarquia iraniana, que foi uma celebração super luxuosa, nababesca. Gastaram centenas de milhões de dólares. No meio tempo, a polícia secreta do Shah reprimia pesadamente qualquer manifestação de oposição política, por mais branda que fosse. Milhares de pessoas foram presas. Bobear centenas, até mesmo exiladas, mortas. Aí o que aconteceu? A partir de meados dos anos 70, houve uma forte queda do preço do petróleo. E com isso, a economia do Irã, mais uma vez, começou a entrar em parafuso. E a repressão dele só criou mais desafio e ressentimento. Que aí as manifestações nas ruas, de começos tímidos, foram aumentando. Até que por volta de 78, já estava claro que a monarquia iraniana se encontrava numa situação bem adversa. Adicione-se a isso ao fato de que, há pelo menos uns 5 anos, o Shah se tratava secretamente de câncer no fígado. E na época que as manifestações que levaram à revolução começaram, ele se tratava secretamente num dos seus palácios, às margens do Mar Cáspio. E por causa dos remédios que ele tomava, a noção de realidade dele se encontrava bastante alterada, prejudicada. E o sistema político girava todo em volta dele. Tinha muito medo de levar um golpe, portanto, ele não dava qualquer autonomia, não delegava nada. E nisso, a principal liderança da oposição religiosa, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, voltou do seu exílio na França e passou a ser uma figura regimentadora dos manifestantes. Até que, no final de 1979, a situação chegou a um tal ponto que o exército, o principal guardião da monarquia em último caso, se declarou neutro. O Shah, vendo que o jogo havia acabado, embarcou num avião para o exílio. E nisso, os religiosos, liderados por Khomeini, tomaram poder. E logo depois, começou uma sangrenta guerra com o Iraque.